Salve, salve, gays. Salve, salve, gays, é foda. Ai, meu Deus do céu. Salve, salve, guys. Tudo certo com vocês? Bigode aqui para mais um jogo aí da Copa, cara. Dessa vez jogo da Alemanha versus Paraguai, beleza? Jogo de 16 avos de final. E, verdade seja dita, cara, 16 avos de final não tem mais bobo no futebol, cara. Um jogo em que, assim, a Alemanha chega como favorita, obviamente, né? O Paraguai, inclusive, nesse jogo fez o primeiro gol deles em mata-mata de Copa do Mundo da história, cara. Jogo que fica 1-1, né? O jogo que acaba 1-1, na verdade, né? Por impressionante que pareça, o Paraguai sai no placar no início do jogo, né? Cara, com 1-0. A verdade é que, assim, o Paraguai, cara, começou bem, tá? Não vou dizer que começou mal, não. O Paraguai começou bem, adotando aquela estratégia clássica de time pequeno contra time grande, né? Tipo, a gente vai jogar na retranca, a gente vai tentar jogar alguns contra-ataques e aí vamos ver o que acontece, né? E deu certo no começo do jogo, tanto deu certo que eles começaram no 1-0, né? E ficou 1-0 durante o primeiro tempo todinho, inclusive, cara. Fizeram bem esse papel, né? E ainda mais depois do primeiro gol, eles jogaram mais retrancado ainda e falaram, não, aqui a gente vai segurar. Inclusive, queria dar meus parabéns aqui pra defesa do Paraguai, tá? Pra linha defensiva, os zagueiros, o goleiro. Cara, tipo assim, muito bem arrumadinha, tá? Você vê que começa o jogo muito bonitinho. Sem muitos erros, assim, sem muitos espaços pra Alemanha jogar. A Alemanha começa com 60 e tantos % de posse de bola, né? E, cara, é engraçado porque esse primeiro gol do Paraguai, cara, foi um gol muito bem trabalhado, cara. Foi um gol que, assim, não foi na habilidade individual de alguém que criou uma jogada, não, cara. Foi, tipo, uma sobra de bola de um escanteio, uma sobra de bola parada, né, em que, velho, o Paraguai fez uma triangulação muito linda, cara, e bagunçou completamente a defesa da Alemanha naquele momento. Os caras ficaram completamente perdidos, mano, e saiu um puta gol, cara, um puta gol em equipe, inclusive. A Alemanha deu pra ver até que ficou meio abalada depois daquilo, tipo, pô, cara, o que a gente tá fazendo aqui, né? Realmente, cara, inclusive, aproveito para dizer, cara, que não foi das melhores partidas do Neuer, não. Na verdade, não foi das melhores Copas do Neuer, né? Infelizmente, cara, senti que o Neuer não brilhou muito nessa Copa do Mundo. Tudo bem, né, velho? O cara já tem 40 anos, já é a 5ª Copa do Mundo dele, né? Desde 2010 jogando Copa do Mundo, cara. Entendo que ele já tá meio cansado, não tá no auge, né? Mas ainda assim, eu acho que eu esperava um pouco mais, cara, até por todo o legado e história dele, sabe? Infelizmente não aconteceu, né? Ainda mais que a gente fala de um jogo que foi por pênaltis, né? E que o Neuer, infelizmente, mesmo nos pênaltis, cara, não brilhou muito, não, cara. Foi, assim, é uma pena ver um goleiro que foi, assim, talvez um dos maiores da história, cara. Um cara que pro futebol tem uma história gigantesca, né? Não finalizar assim, né? Após o primeiro gol do Paraguai, no primeiro tempo, né? Você vê uma Alemanha que se reorganiza, né? E volta a fazer o ataque. Não perde tanto, assim, a cabeça, né? Pelo menos não por parte do ataque alemão, né? E, cara, fica pressionando o Paraguai, pressionando. E, na verdade, resumindo muito, essa é a história do jogo, mano. Você tem 120 minutos, ou mais, na verdade, com os acréscimos, né? Em que a Alemanha tava batendo e o Paraguai tava apanhando. Verdade seja dita, a Alemanha batendo, o Paraguai apanhando. A Alemanha batendo, o Paraguai apanhando. Virou uma disputa de resistência, inclusive. Tipo assim, cara, eu fico imaginando parte da Alemanha, tipo, meu Deus do céu, velho, a gente tá batendo tanto nesses caras, e os caras ainda não quebraram, tá ligado? Tipo, é impressionante, cara. A história do jogo foi essa, né? E muito infeliz por parte da Alemanha de ter levado esse primeiro gol, cara, porque conseguiram fazer um gol, né, no segundo tempo, cara. Deu pra ver que no segundo tempo voltou com uma estratégia um pouco diferente de aproveitar mais as bolas altas, cara. Eu sinto que nessa Copa, cara, uma das melhores estratégias que os times estão tendo pra poder quebrar essa linha defensiva, essa retranca de outros times, cara, tá sendo a bola no alto, bola parada. Eu tô vendo que isso quebra muito mais, está sendo muito utilizado para quebrar essas linhas defensivas fortes, né? Que é o que a Alemanha fez.
e conseguiu fazer um primeiro gol de cabeça, gol do... Inclusive, um gol extremamente esquisito, devo dizer, cara. Tipo, o jogo tava naquela mesma há um tempão e do nada, sem nenhum motivo aparente, um cruzamento meio chute acaba desviando na... O Havertz cabeceia a bola, tá? Não vou dizer que não cabeceia. Ele cabeceia a bola, mas de um jeito esquisito pra trás e acaba desviando no Galarza, no meio do caminho. Galarza, o jogador paraguaio, e aí acaba entrando no gol. Foi uma coisa do nada, ninguém esperava, foi tipo absolutamente do nada, né? Mas tudo bem, saiu o gol da Alemanha, né? E infelizmente o último gol, tá? Eu falo infelizmente porque no meu bolão eu coloquei que a Alemanha ia ganhar, e eu tinha botado 2-0 pra Alemanha, né? Cara, depois disso a Alemanha continuou com essa estratégia, e uma estratégia que sim, cara, deu certo. Deu pra ver a Alemanha, tipo assim, quase fazendo muitos gols, inclusive fazendo um segundo gol que acabou sendo anulado por causa de um empurrão que alguém da Alemanha deu no goleiro do Paraguai, o Orlando Gil, né? Orlando Gil, que inclusive fez um excelente jogo, cara, inclusive em contraponto ao próprio Neuer, né? Se o Neuer foi o cara que não entregou tudo que precisava pra Alemanha, o Orlando Gil entregou tudo que precisava pro Paraguai, mano. Que nem eu te falei, cara, o Paraguai ficou sendo batido, cara, o Orlando Gil como última linha de defesa, desviando bola, segurando, saindo, pô, velho. Jogaço do Orlando Gil, sinceramente, jogaço do Orlando Gil, especialmente nos pênaltis, inclusive, e devido a essa bateção que acabou não tendo resultado, cara, infelizmente, né, a Alemanha ficou 1-1, cara, e aí foi pros pênaltis, né. Cara, deu pra ver que, assim, o jogo caiu extremamente a qualidade ali da metade do segundo tempo pra frente, assim, extremamente mesmo. Começou a ficar um jogo feio, muito erro de passe, muito erro de cruzamento, defesa perdendo a bola na saída, tava uma coisa, assim, nojenta de se ver, sinceramente. E, cara, sinceramente, na verdade, cara, uma seleção da Alemanha que, eu não vou dizer que decepcionou, porque a verdade é que não era uma grande promessa, ninguém tinha grandes expectativas, né? Eles passaram da fase de grupos, né? Nas últimas 2 Copas eles ficaram para trás na fase de grupo, né? Não conseguiu passar a fase de grupo, mas era um time que definitivamente não era um dos mais fortes, né? Facilmente não era um dos mais fortes dessa Copa do Mundo, e não veio com aquele nome que a Alemanha costuma ter como um dos campeões de Copa do Mundo com 4 títulos, né? No final do jogo, a partir ali da metade do segundo tempo, né? Cara, a gente tem um jogo que é puramente um teste de resistência, principalmente pro Paraguai, mas também da Alemanha. Você vê que todo mundo começa a ficar muito nervoso em campo, cara. Tipo assim, os jogadores perdendo a cabeça, ficando nervosos, brigando sem bola. Cara, os técnicos, mano, galera do banco levando amarelo nas prorrogações, né? Nas prorrogações. Cara, tipo assim, ali, nossa, meu Deus do céu, no segundo tempo da prorrogação, foi um show de amarelo, cara. Inclusive, verificando as estatísticas, eu sei que foram 16 escanteios pra Alemanha, cara, que mostra que, tipo assim, o jogo foi absurdamente unilateral, tá ligado? Enfim, né, é uma pena, não só porque eu tava torcendo pra Alemanha, mas porque eu senti... É óbvio que houve uma superioridade do futebol alemão sobre o futebol paraguaio em campo, né? É óbvio que houve, né? Mas infelizmente nem sempre o futebol reflete, né? O resultado nem sempre reflete aquilo que foi o jogo de fato, ou aquilo que esperava-se que fosse o jogo, né? Claro, longe de me tirar o mérito do Paraguai, porque até finalmente os caras aguentaram muito mesmo, e tem muito mérito nisso, né? Mas era óbvio que o futebol alemão era superior nessa partida, né? Bom, para finalizar, a gente fala dos pênaltis, né? Foi a primeira prorrogação e os primeiros pênaltis nessa Copa do Mundo, cara. E a primeira prorrogação e pênaltis da 16 avos de final da Copa do Mundo da história, já que é o primeiro 16 avos de Copa do Mundo, né? Inclusive, foi a primeira vez que a Alemanha perdeu pênaltis na Copa do Mundo, cara. Ela tinha outras 3 vitórias na Copa do Mundo, né? Em pênaltis, nunca tinha perdido nos pênaltis, né? Bom, quando a gente vai pros pênaltis, cara, Orlando Gil, gigante, cara, ele acertou 3 lados dos 5 pênaltis regulares, 3 lados dos 5, cara, um deles deixou a bola passar e catou 2, né, que, pô, pra mim já é muita coisa, 2 de 5 pênaltis, né. A Alemanha consegue, o Neuer cata uma bola, a Alemanha consegue empatar no 5-5, e quando a gente chega na linha de sextos pênaltis, né, cara, o Jonathan Tah manda a bola
altíssima, erra o gol de uma maneira completamente feia, que tipo, cara, tu não pode fazer isso numa Copa do Mundo, tá ligado? Quem sou eu pra dizer isso também, né? Mas enfim, cara, é o tipo de coisa que, mano... E acaba o jogo, né? Aí o Paraguai faz o último gol e aí finaliza, cara, com a vitória do Paraguai, né? Muita emoção Paraguai em campo. Foi a primeira vez que os caras conseguiram avançar pela primeira etapa das eliminatórias de uma Copa do Mundo, apesar de que agora eles vão para oitavas, porque agora a gente começa na 16ª, mas foi isso, tá? Uma Alemanha que, de novo, não é que decepcionou, mas sofreu o que tinha que sofrer, a verdade é essa. Não acho que ia muito mais longe do que isso, cara. Não acho que chegaram a sonhar que talvez ganhasse a Copa novamente, né? Nem queriam tão longe com um time tão mid, né? Mas foi isso, foi um jogo interessante, jogo muito tenso, cara. Ali foi um combate de resistência absurdo. Comenta aí se vocês assistiram, o que vocês acharam do jogo, quais são as opiniões de vocês, perspectivas, será que o Paraguai consegue passar das oitavas? Eu acredito que não. Mas veremos nos próximos capítulos, né? Então é isso, guys. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!